Boa tarde, está começando mais um Ubra Connect. Eu sou Alessandra Ribeiro e tenho o prazer de receber aqui hoje Luiz Fernando Noronha dos Reis, que atua como enfermeiro há 17 anos e é também conselheiro do COREN, Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul, e atualmente estuda medicina na Ubra. Essa história dele é muito inspiradora, que nos mostra, né, que o conhecimento, o estudo podem nos levar a diferentes, ampliar, né, os conhecimentos nos leva a outros patamares dentro da própria área ali da saúde, no caso dele, né? Então, seja muito bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui, agradecer a oportunidade ali de convite da Ubra, né, em participar desse momento tão importante para mim, para a minha vida. Eu considero um momento muito importante. Agradecer aí a toda a diretoria, em nome deles, do presidente, do Melk, do Rui, que é uma figura muito importante aí próxima de nós, os alunos dos centros acadêmicos. E essa oportunidade é uma oportunidade que eu vejo uma oportunidade única, e a Ubra cedendo isso para os alunos para vir aqui também fortalecer ainda mais a educação. Ai, que ótimo, eu fiquei muito feliz que tenha aceito o convite, né? E quero conhecer um pouco aí da tua trajetória lá desde o início. Atualmente tu é enfermeiro militar, né? Tem bastante experiência na área. Como que começou? Como que foi a tua escolha pela enfermagem? Bom, eu sou, então, enfermeiro militar, estou atuando há 2 anos no Hospital Militar de Área aqui de Porto Alegre. Eu vim do interior, a minha formação foi no interior, na região noroeste, em Santo Ângelo, na faculdade na URI lá. E eu venho de uma cidade chamada de Eugênio de Castro, de 2.800 habitantes, com muito orgulho, chamada Terra da Hospitalidade. Fui pai aos 14 anos, um desafio grande. Fui para a faculdade novo também, com 16 anos. Inclusive, meu filho ficou comigo até os 7 anos. O pessoal brincava que ele lembra às vezes que ele ia junto comigo na faculdade. Então, foi uma experiência aí no longo da vida. Depois disso, eu me formei, né, num período. Mas, durante a minha trajetória da faculdade, eu fui bolsista ainda no hospital. Durante a faculdade, eu cuidei de pacientes também. Então, por uma necessidade que eu tinha, né? E foi muito importante para a minha vida a história da enfermagem, o que ela trouxe para mim como experiência profissional. E em um certo momento, depois eu passei também a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde de Entre Juízes, na atenção básica. Fui coordenador das ações. Depois eu fui um convite que eu recebi da administração do hospital de Cruz Alta, e também fiz plantão na UPA, então sempre tive essa interação de profissão, né, em 2 ambientes trabalhando. É uma realidade que a enfermagem vive hoje no Brasil. Geralmente a enfermagem vai trabalhar em 2 ambientes, né? E isso foi a essência da minha... Eu digo que a profissão, ela dignifica a pessoa, e a enfermagem foi o que ela me deu bagagem, experiência, e também me beneficiou muito para hoje estar aqui. Tu viestes também lá do interior do Rio Grande do Sul, como comentou aí a tua história. Como que foi, assim, essa decisão também? É por conta das oportunidades aí? Então, né, chega um momento da vida que você, com mais experiência, você começa a entender que você precisa escolher os lugares que você quer estar e com as pessoas que você quer estar. E quando você muda de ambiente, você muda o ambiente, você muda as pessoas, você também muda os teus planos, e com certeza as ações vão gerar resultados novos. Foi isso que eu fiz. Quando eu entendi que eu queria um lugar que me valorizasse melhor, que eu tivesse novas oportunidades, e que eu saí daquele mundo que eu achava que eu ia viver para a vida toda, que eu tive a compreensão desse momento, eu pensei, bom, eu preciso procurar algo onde eu tenha outras oportunidades. Eu acho que esse é a grande jogada que eu tive da vida em um certo momento, e foi onde eu decidi então que eu ia fazer processo seletivo para entrar no Exército, e foquei naquilo. Foquei, fiz 1 ano, 2 anos, e eu brinco com a minha antiga chefe, que hoje ela é secretária de saúde do município onde eu nasci e me criei, que é Eugênio de Castro. Ela foi, a Maristene Almeida, ela é uma líder da enfermagem, e eu comento que em algum momento eu decidi isso para a minha vida. E aí ela me chamou para fazer, junto à gestão do hospital, do setor assistente cirúrgico, pronto atendimento, central de material de esterilização,
E era um momento desafiador para o hospital lá em Cruz Alta. E aí ela comentou comigo, bom, mas aí tu vai ir para o exército agora. Eu falei, eu preciso, porque é por mim, né? E às vezes é todo um inspirador, uma história, são pessoas que se inspiram também em ti, que elas observam o que tu está vivenciando, e aí foi um momento que eu foquei no exército, e ela até comentava assim, pô, aí eu vou ficar sozinha, né? Eu falei, não vai, tem muitos outros profissionais, tem muitas pessoas qualificadas no mundo todo, né? Enfim, mas principalmente na região tinha profissionais dedicados àquela mudança estrutural. E aí foi onde eu decidi vir para o exército. Aí veio as novas oportunidades, né? Foi um mundo diferente para mim, que eu vir para Porto Alegre. Também a gente teve a eleição do Conselho Regional de Enfermagem, que é a do Corém, e nós fomos contemplados, ganhamos a eleição e eu também entrei como conselheiro, tudo junto. 2024 para 2025 foi transformação total. Muita informação ao mesmo tempo. Muito. Então, nesse momento foi um momento de transição, né? Que mudou muito a minha carreira profissional do interior, onde as oportunidades são limitadas, né, Ale? Se você vai pensar, por exemplo, falando do curso de medicina, a gente antecipando uma conversa aqui. Lá a faculdade de medicina, a única que tinha era a faculdade em Ijuí, na cidade de Ijuí, era a única aberta fazia 2 anos, se não me engano. E aí você pensa, qual a oportunidade das pessoas que estão lá do interior em relação ao que tem aqui, né, nos grandes centros, na região metropolitana? Então, aí é um questionamento que também a gente faz. As oportunidades, você tem que ir atrás dela. E foi o que eu foquei no momento para mim vir para cá. Com certeza. Tem que ter um objetivo, né? Claro, para poder seguir ali e obter êxito. E a tua escolha, assim, já tinha pensado... Tá, começou ali na enfermagem, na área da saúde, já pensava em cursar medicina. Como que veio essa decisão para ti, agora que, depois de tantos anos aí de experiência na saúde, decidiu começar uma nova graduação, a segunda graduação? Eu acho que eu não vim da medicina, né? Eu vim da enfermagem. É uma profissão que ela tem como essência o cuidado das pessoas. A enfermagem é uma profissão que está 24 horas ao lado do paciente. É uma profissão que ela vacina todo o nosso país. É o enfermeiro, é a equipe de enfermagem que faz toda a coordenação da saúde pública nos postos de saúde, nas unidades básicas de saúde. Então, a enfermagem tem uma essência do cuidado muito grande, né? E aí, eu amo minha profissão. Eu amo o que eu faço. Eu adoro o que eu faço. A minha família tem um tio que é enfermeiro, tem uma tia que é enfermeira, a minha tia é psicóloga. Então, tem médicos na família, então tem essa essência do cuidado. Lá na nossa cidade, que é uma cidade pequena, onde eu sou natural, a minha família sempre foi envolvida nas ações sociais. Então, a gente sempre está ajudando, se ajudando, questões sociais. Minha mãe é servidora pública, aposentada, e meu avô, ele foi vereador, minha mãe foi vereadora. Meu avô, por exemplo, ele teve poliomielite, ele nunca caminhou, mas ele tem uma história de vida que ele teve empresa, foi agricultor, foi presidente de time de futebol, foi treinador de time de futebol. Imagina, um homem numa cadeira de rodas com toda essa jornada que ele fez, sem nunca caminhar. E aí você pensa, puxa, ser treinador de um time de jogador de futebol, o cara que nunca chutou uma bola. E ele foi campeão da grande regional lá de Santo Ângelo nos anos de 93, enfim. Tem uma linda história. E agora o campeonato lá da nossa cidade, que é de futebol de campo, inclusive quando eu fui vereador lá na nossa cidade, também tem essa história, né, que eu não tinha contado para ti ainda. Lá eu mobilizei toda, então, a nossa cidade para retornar esse campo de futebol, para a juventude ter mais lazer no fim de semana, né? E fora todas as outras atividades políticas. Mas, sim, isso ficou um marco. E o meu avô também tem essa trajetória, essa história, e o meu pai também sempre foi envolvido no esporte e as ações da sociedade. Então, agora, o campeonato de futebol, que voltou depois de muitos anos, depois de 20 anos, tem o nome do meu avô. Então, é uma história que mobiliza, inspira, e eu acredito que fica um marco, né? Quando você se doa, assim, quando você quer algo diferente, quando você tem que entregar algo para a sociedade. Sim. E aí isso tudo te inspirou assim a ir além em busca desse conhecimento dentro da tua área? Eu acredito que é uma soma. A evolução do ensino, ela tem que ser constante. Eu comento
Quando eu vou fazer as falas do conselho, do Corém, para os estudantes de enfermagem ou técnico de enfermagem, eu digo, nunca parem de estudar. Eu lembro quando eu estava na UPA de plantão, virando a noite de madrugada, e no outro dia eu tinha que ir para o hospital fazer o pronto atendimento. Às 7 horas da manhã eu tinha que estar lá, e eu saía às 7. Então eu tinha que passar o plantão correndo, sair correndo e ir para o hospital, e já chegava lá uma demanda gigante de pacientes para nós atender. E aí, eu ficava à noite estudando na triagem, fazendo umas aulas que eu tinha semipresencial e online, enfim, com uma pós-graduação. E eu precisava daquilo. Então, digo que sempre a essência é continuidade do estudo, né? O estudo te leva a lugares diferentes. O conhecimento te leva a lugares diferentes. E você, com conhecimento, você tem propriedade do que você está falando. E o conhecimento é poder. Os colegas falavam, que legal, o cara não para de estudar, né? Quando eu passei para o Exército, aí caiu a chave deles, falaram. Tá aí, o resultado dele veio. Então, a medicina, para mim, é como um propósito. Eu quero sempre mais, eu busquei sempre isso, eu sempre trabalhei em 2, 3 lugares, e que bom, como a gente estava conversando antes, que bom para que tem pessoas que não precisam essa necessidade, mas eu sei da minha necessidade, eu sei que eu preciso me doar ainda mais, e eu preciso, mesmo tendo uma sobrecarga, eu preciso enfrentar aquilo para chegar onde eu quero chegar. Então, a medicina, ela para mim é um propósito de vida, é para inspirar pessoas, é para somar ainda mais o meu conhecimento, com a enfermagem, que é a essência do cuidado, e a medicina, que é para diagnosticar e tratar. Mas unindo isso tudo é com um atendimento humanizado. Eu acho que isso, para mim, vai ser a essência do meu cuidado como profissional futuro médico. Com certeza, essa é a essência, né, da área da saúde. O cuidado humano ali, toda essa empatia com a dor do paciente, enfim, do próximo, né? E como que é a experiência da atuação como enfermeiro militar ali no Exército? Como que é essa rotina? Diferente? A parte do Exército, ela é muito interessante. Eu posso te dizer, assim, que com firmeza, que você aprende muita coisa da tua vida. Uma, porque você faz um curso antes para formação militar. E na formação militar, você tem muitas aprendizagens. Uma delas é você respeitar a hierarquia, sim, mas você também ser proativo, você superar os seus limites. Quando você vai para o campo, por exemplo, que é o que todo mundo fica temendo, assim, né? Quando vai fazer um curso de oficial do Exército, ou para sargento, enfim, ou até os soldados e cabos, todo profissional que está na carreira militar, ele fica pensando, como é o campo? E ali você aprende e você vê que você consegue se superar. E aí você leva isso para a tua vida. É uma aprendizagem que você vê que você precisa de camaradagem, de parceria, que você precisa dos outros. Que uma equipe é muito melhor e mais forte quando ela é unida. E eu acho que isso me fez ainda mais melhorar como profissional, né, dentro do Exército. O Exército, para mim, hoje eu vejo que é uma valorização profissional. Pelo tempo de jornada que eu tive, que eu trabalhei, eu demorei aí 15 anos para entrar no Exército, né? Mas o Exército me proporcionou, com a minha experiência, de eu entrar nesse processo seletivo para ser um oficial do Exército. Que hoje, lá na minha cidade, por exemplo, são poucas pessoas, acho que é 2 que foram oficial do Exército. Então, isso também inspira, também leva um conhecimento para algumas pessoas que antes não tinham no interior. Porque quando eu saio a publicação das vagas, eu comento, eu explico, eu falo, eu troco experiência com as pessoas. E hoje eu tive essa oportunidade de mostrar esse lado para as pessoas de um local onde a saúde, o Exército valoriza os profissionais, né? Então, tem muito disso. Eu acho que o Exército tem um negócio muito legal, que ele coloca todos no mesmo nível. Se você é profissional, médico, enfermeiro, nutri, todos, psicólogo, você é oficial do Exército. Segundo-tenente vai ser segundo-tenente, primeiro-tenente vai ser primeiro-tenente, e assim vai as outras hierarquias subindo. Mas você entende que o médico tem às vezes tem uma relação que algumas pessoas entendem um profissional ser, ou a própria sociedade, um profissional ser um pouco mais que o outro, essa toxicidade profissional, às vezes, de alguns se acham
né? Mais do que outras profissões. Uma hierarquia Tóxica, exatamente isso. Mas no Exército, tu vê que essa não é a realidade, né? Então, isso eu posso falar com propriedade, que o Exército, para mim, ele foi e continua sendo muito bom, e eu tenho a agradecer muito essa oportunidade que eu tenho hoje. Que incrível. Bom, tenho várias outras perguntas que eu quero te fazer para conhecer um pouco mais dessa tua trajetória, mas a gente precisa fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. De volta com o Ubra Connect. E agora, Luiz, Fernando, eu quero saber um pouco mais sobre essa toxicidade, assim, no ambiente da área da saúde, que tu comentou agora no bloco anterior. Poderia falar um pouquinho sobre esse tema? A gente sabe que ela existe, né, Ale? Mas quem vai sair perdendo é só o paciente. É muito ruim quando você está num ambiente tóxico, seja por reclamação, seja aquela pessoa que só se queixa, seja aquela pessoa que faz assédio, né, profissional. Nós, profissionais da saúde, estamos vivendo com tanta violência já hoje contra nós mesmos, nós não podemos nos agredir. Você vê as portas de emergência, teve há poucos dias, né? Médicos sendo agredidos, enfermeiros sendo agredidos. A gente trabalha muito isso no Conselho Regional de Enfermagem, a luta contra a violência aos profissionais da enfermagem. E também o CREMERS, né? Os sindicatos estão voltados para isso, para essa visão, para que o profissional não seja agredido. Então, nós temos que nos fortalecer. Uma profissão, ela soma a outra. E a equipe multiprofissional é muito importante para o atendimento do paciente. Todos, desde a higienização até a fono, que vai precisar avaliar o paciente, né? Para a parte da alimentação, da fala, da nutrição, da dieta, da nutri, da psicóloga, do técnico de enfermagem, que é a pessoa que está mais do lado do paciente. Então, nós não podemos agredir. Mas a gente sabe que existe essa toxicidade aí profissional com algumas pessoas, mas isso é da pessoa, né? E eu fico muito feliz quando a gente nivela profissionalmente todos com a mesma régua. Por exemplo, no plantão, há umas noites atrás, o residente médico me ligou. Noronha, pode me dar atenção? Falei, estou na emergência, mas pode falar. Cara, você não consegue ver se pega uma veia, um acesso jugular do paciente fulano de tal para mim? Porque o pessoal não conseguiu, mas aí mudou o plantão, me ligaram, fizeram contato para passar um acesso central. Consegue fazer mais uma tentativa lá? Ou seja, é uma pessoa que também tem confiança em mim, claro, com certeza, mas também a gente tem uma troca muito boa. E essa confiança, ela só soma para o paciente. Porque eu fui lá, peguei acesso na jugular externa do paciente, onde o enfermeiro pode realizar o procedimento, mandei a fotinho para ele, ó, tá ok. Ele falou, eu sabia, tu é fera. Então, isso é muito bom. Quando você chega no ambiente e a equipe olha e diz assim, que bom que é tudo de plantão hoje. É tão bom tu ter esse retorno da equipe, ter essa harmonia no ambiente de trabalho, porque tudo fica mais fácil. Uma confiança. Exatamente. É uma confiança, é uma parceria, é algo que não se torna tóxico e não prejudica o paciente. E eu acho Sim. que isso, os profissionais da saúde devem estar mais unidos. Porque quando entra uma rixa, assim, de ego, né, pode prejudicar ali diretamente, vai prejudicar certamente o paciente de alguma forma, né? Um atraso, deixa o profissional mais nervoso, mais... Claro, vocês lidam com altas pressões, mas eu digo, acaba tirando um pouco o foco. Então, se tiver num ambiente tranquilo, com certeza é muito melhor. Desgasta a equipe como profissional e tu perde o crédito com as pessoas. E é uma energia gasta à toa, né? Exatamente. Então, que poderia ir para o foco principal, que é o bem-estar do paciente ali, como foco central, acima de tudo. Exato. Mas um dos propósitos é nós cada vez evoluir e mudar mais isso, tá? Exatamente. E agora, falando da tua experiência agora como estudante de medicina, como que é para ti voltar a estudar, voltar para o ambiente acadêmico já com tanta bagagem, tanta experiência na profissão, sendo que agora tem alguns colegas assim que iniciam agora na área da saúde e a vivência é totalmente diferente. Como que é essa troca? É muito desafiador. As gerações, elas são gerações diferentes, porque nós temos colegas com 50 a mais e temos colegas aí com 18 anos.
Então, não vou dizer que é um conflito de gerações, mas há muita divergência de opiniões, de vivência. E hoje, a geração mais jovem, ela quer o resultado muito rápido. E quando você tem uma bagagem mais de experiência, você faz uma análise, você vê, você sabe como é os trâmites. Então, isso também nos gera uma parte de análise, mas eu acredito muito que é uma troca de experiência. É desafiador você voltar a estudar para fazer a faculdade, porque quando você faz uma especialização, é diferente. Mas você enfrentar aquele ambiente de prova, de tensão, de ter que virar à noite estudando, ainda mais para quem trabalha e tem outras funções, é muito desafiador. Então, o teu propósito, a sobrecarga, e você tem que se doar muito mais ainda. Sim, tu tem essa questão aí de ser conselheiro, né, do Corém, atuar aí como enfermeiro e também é empreendedora aí com a tua esposa, então... Isso. Eu e a minha como esposa, que é conciliar nós somos... tudo isso? O pessoal me pergunta, nossa, como dá conta, né? Eu e a minha esposa, então, a gente acabou de abrir uma empresa, agora somos empreendedores, podemos falar. A Leschaut, que é uma clínica de estética, nós somos especialistas em estética, que é a harmonização facial e corporal, e nós iniciamos as atividades em fevereiro, mas a gente tem uma formação aí, ela também é farmacêutica, trabalha aqui em Porto Alegre, e temos uma jornada, então, de experiência profissional, e antes a gente trabalhava para os outros, né? Trabalhava em clínicas dos outros, e agora a gente abriu a nossa, e graças a Deus está dando tudo certo. E aí, tô conseguindo conciliar tudo isso aí com essas novas trocas aí da medicina. Eu concilio com os agendamentos. Então, hoje, na Ubra, a Ubra foi uma oportunidade muito grande para mim. Eu consegui, com a enfermagem, abater algumas matérias que eu já fiz a graduação de enfermagem, né? Então, eu não tenho aula todos os dias. Então, eu consigo auxiliar as atividades dentro do conselho, consigo fazer as aulas, que é em torno de 3 aulas, 2 a 3 dias de aula na semana, e também fazer as atividades do agendamento com a clínica. Mas tem que ter muito foco. Muito. É bem desafiador. Mas também é um propósito, é legal. E no meu futuro, eu tenho certeza que a clínica já vai ser um pontapé inicial agora aqui, mas como na parte da medicina, além da enfermagem, da farmacêutica, que é a minha esposa, da parte da farmácia para multiprofissional, vai ser após também para medicina, eu já está encaminhado com o meu consultório. Já está aí encaminhado, então. Exato. E também agora falando sobre essa tua experiência aí com a Ubra, é importante destacar a bolsa que a Ubra tem, que não tem em outro lugar, para profissionais que já têm experiência na área da saúde. Bolsa de 50% em medicina? Conta pra gente um pouco sobre isso. Ali, olha só como as coisas acontecem. Eu digo que as coisas boas, elas podem demorar para acontecer. E durante toda a minha trajetória da enfermagem, você me perguntou antes, quando você decidiu que ia fazer medicina? E ela é um complemento para a minha vida profissional, né? E as coisas boas, elas podem demorar para acontecer, eu sempre cito isso. Quando eu cheguei aqui na Ubra e eu olhei toda essa estrutura a convite do presidente, eu falei, nossa, é um mundo totalmente diferente lá do meu interior. E a Ubra, ela mudou a minha vida. Ela oportunizou o que eu não tinha no interior. Né? Então, quando eu chego numa universidade onde o presidente ele vai junto com os alunos ver a estrutura, que ele escuta, que tem um superintendente, que ele conversa com centros acadêmicos, que ele resolve as demandas que você tem, que eles mostram interesse em melhorar e mostram preocupação com os alunos, né? O presidente nos chamou e colocou sentado na faculdade, com os representantes da faculdade, e disse como está a faculdade, que nós precisamos melhorar. Ou seja, é um líder que ele se coloca ao lado, junto, que ele batalha, que ele enxerga toda a estrutura com si e toda a demanda que ele tem para auxiliar nos alunos. Então, essa liderança que tem nos gestores da Ubra, isso daí impulsiona a gente ainda mais e gera uma confiança em nós como alunos. E aí, a Ubra, quando eu entrei para a faculdade, tinha a possibilidade de, conforme os anos de experiência profissional, tu ter uma bolsa. Imagina. Eu te contei que a maioria parte da minha vida profissional eu trabalhei em 2, 3 lugares. E essa é a realidade daquele menino que morou numa peça 3x3,
que morou de lugar cedido dos outros, que morou com a tia, né, para fazer a faculdade, que cuidava de paciente durante a noite, para poder estudar durante o dia e pagar a faculdade. Hoje, a Ubra está me proporcionando, pela minha experiência profissional, uma bolsa de 50% na faculdade de medicina. Isso não existe no país. Eu digo que é só a Ubra, por isso que encanta, por isso que te faz cada vez, te motiva mais a falar, a vir falar sobre esse tema aqui que a gente está falando, porque muitas pessoas não sabem lá no meu interior dessa disponibilidade. E hoje eu pude passar para muitos colegas meus e dizer, essa é a oportunidade. Tem um colega que se formou comigo, que veio fazer a faculdade depois para cá. Tem um amigo do Exército de Amazonas que está fazendo a faculdade junto conosco agora. E quantos outros profissionais a gente pode indicar e dizer para fazer isso? Então, a Ubra, ela proporcionou para mim, ela me deu a oportunidade de abranger mais o meu conhecimento e também cursar o curso de medicina. Isso é uma gratidão que eu tenho, enorme. Eu digo que Deus coloca as pessoas no lugar certo, na hora certa na nossa vida. Então, eu estar aqui, com certeza, também é algo divino de Deus. Que lindo de ver isso, é muito inspiradora a tua história. E também essa questão da Ubra tá levando a educação, né, proporcionando isso para mais pessoas, e é um ganho relevante, extremamente relevante para a sociedade também, com bons médicos, profissionais atuantes no mercado. Muito obrigada pela tua participação, foi uma honra conhecer a tua história, conhecer mais detalhes, assim, né? Obrigada. Agradecido pela oportunidade, a gentileza tua em me receber aqui e coordenar todo esse podcast conosco aí. Obrigado. Obrigada. Obrigada a você também que nos acompanhou e até o próximo episódio.